Você provavelmente ignorou a parte mais importante da Cosmere, mas não foi por distração, foi porque ela quase nunca aparece na história principal. Ela está nos interlúdios, nas novelas e naquelas partes que parecem menores, enquanto as guerras ocupam o centro da história. Porque quando você termina os relatos da Guerra das Tempestades, parece que tudo já está muito bem explicado. Os radiantes, as guerras, as shards. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se as shards são os deuses da Cosmere, o que define o limite de um deus? A resposta não está nas shards. Está em algo anterior a elas, os Dawn Shards, ou estilhaços da aurora. E entender o que eles são é perceber que a Cosmere nunca foi só sobre poder. Kaladin quebra juramentos, mas perde a luz das tempestades. Dalinar consegue unir reinos inteiros usando apenas palavras. E Sets continua matando por uma lei da qual ele mesmo não acredita. Mas mesmo assim, obedece. Em Os Relatos da Guerra das Tempestades, as promessas literalmente mudam a realidade. E os juramentos radiantes dão acesso ao poder. E quando alguém quebra esses juramentos, alguma coisa se rompe junto. Seja o vínculo, os Spren ou a própria conexão com a investidura. No começo, pode até parecer simples. Você pode olhar para Cosmere e pensar, isso acontece por causa das shards. Só que nenhum desses elementos responde à pergunta mais estranha de todas. Por que a realidade reconhece uma promessa? Por que certas palavras têm poder real aqui na Cosmere? E é neste momento que os Dawshards começam a mudar a escala da Cosmere. Porque eles não parecem funcionar como uma única fonte de poder. Eles parecem funcionar como comandos. Então a investidura executa, as shards direcionam, e os Dawshards parecem existir antes dessas duas coisas. Como se tocassem as regras que definem o que o poder pode ou não fazer. E isso fica muito mais perigoso quando você percebe outra coisa. O próprio Sanderson já sugeriu que os Dawshards estavam ligados à criação da Cosmere. Só que depois, esses mesmos comandos apareceram ligados ao estilhaçamento de Adonalcion. Então aquilo que ajudou a criar este universo também pode ter ajudado a quebrar o deus que existia antes dele. E é aqui que a forma como olhamos para as shards começa a mudar. Porque elas de fato são gigantescas, mas nenhuma delas é realmente livre. Pois honra não consegue agir de forma desonrosa. Ódio não consegue existir fora do ódio. Então talvez o estilhaçamento não tenha dividido apenas o poder. Talvez ele tenha dividido os próprios papéis que este poder poderia assumir dentro da realidade. Existe um detalhe no estilhaçamento que sempre incomodou alguns leitores. Os livros nunca mostram Adonalcion sendo destruído. Apenas mostra o que sobrou depois. Que foram 16 shards, e cada uma delas ficou presa a uma intenção específica, como honra, ruína, cultivação, ódio, devoção. E o estranho não é só existirem 16 pedaços, é o fato de que cada pedaço já saiu dessa divisão com uma função própria. Como se a divisão tivesse seguido linhas que já existiam antes do estilhaçamento acontecer. Então, quando pensamos no que isso significa, Adonalcion não foi dividido em partes aleatórias. O poder se separou com conceitos específicos e intenções específicas. Então podemos dizer que o estilhaçamento não foi uma simples explosão. Ele foi um corte, uma separação feita seguindo uma estrutura. Como se os 16 indivíduos não tivessem criado algo novo naquele momento, só dividido algo que já podia ser dividido daquela maneira. E é aqui que a coisa começa a ficar desconfortável, porque os 16 achavam que estavam tomando uma decisão. Eles achavam que estavam escolhendo o futuro da Cosmere. Mas se essas intenções já existiam antes deles, se o poder já podia ser separado exatamente nesses aspectos, então talvez eles não tenham definido o formato das shards.
talvez eles só tenham ocupado espaços que já estavam bem preparados. E isso deixa uma pergunta difícil de ignorar. O estilhaçamento foi realmente uma escolha ou foi a execução de algo que já estava desenhado antes deles chegarem ali? Na novela Downshard, Rhysand lidera uma expedição até Akna, uma ilha que Roshar decidiu isolar. Ela é protegida por criaturas antigas que guardam aquele lugar há mais tempo do que qualquer memória viva desse planeta. E o que Rhysand encontra lá não estava num cofre e nem protegido por nenhuma barreira elaborada. Era um simples mural, pintado numa parede e visível para qualquer um que chegasse até ali. Só que ele não podia ser lido sob qualquer luz, apenas sob a luz das tempestades. A coisa mais importante naquela ilha não estava trancada, porque o que protegia o segredo não era uma barreira física, era a percepção de quem a enxerga. Você precisava da luz certa para enxergar, e a Cosmere faz isso o tempo todo. Ela deixa as respostas à vista, mas exige a perspectiva certa para compreendê-las. Então, quando Rhysand olha para o mural sob a luz certa, o comando mudar passa para ela. Mas ao contrário das expectativas, isso não é um simples aumento de poder. O Downshard altera o que ela pode ser. Rhysand simplesmente perde a capacidade de ferir alguém, não uma decisão moral. Essa possibilidade simplesmente deixa de existir dentro dela. E junto disso, as cores passam a carregar outro significado, como se ela enxergasse algo além da aparência das coisas. Porque um Downshard não apenas concede poder, ele define limites. E depois disso, esses limites não voltam a ser o que eram antes. A Rhysand não escolheu isso. Ela apenas olhou para um mural sob a luz certa, mas saiu dali diferente, sem aviso, sem retorno. E o mais estranho é que essa mudança continua existindo no cotidiano. Rhysand acorda e continua incapaz de ferir ninguém. Não porque se lembra de uma decisão, mas porque isso agora faz parte dela. É quem ela é. Então, se um único comando consegue alterar uma pessoa nesse nível, o que acontece quando algo assim encontra poder o suficiente para agir em uma escala maior? Um Downshard sozinho não age. Ele precisa de um executor, porque sem alguém para executar este comando, ele é apenas uma instrução no vazio. Mas na Cosmere, este executor já existe. A investidura. Então, quando um poder deste nível encontra poder o suficiente, uma coisa estranha acontece. Ele não destrói. Ele altera o que pode ser destruído. E isso é muito mais profundo, muito mais fundamental. É diferente de simplesmente quebrar uma parede. É como se a parede deixasse de poder existir antes de qualquer força agir sobre ela. E tem algo nas anotações do próprio Sanderson sobre os Downshards que vale destacar aqui. Rhysand foi instruída a não se vincular a um Spren, porque usar um Downshard em conjunto com a investidura é muito perigoso. Ela carrega um comando que redefine o que pode existir, e a instrução é clara. Ela não deve combinar isso com mais nenhum poder, como se a junção dessas duas coisas abrisse algo que não deveria ser aberto. Antes de Roshar existir como conhecemos hoje, havia Ashen, um planeta habitado que perdeu a capacidade de sustentar vida na superfície. E o que restou precisou existir de outra forma, em cidades flutuantes nas alturas. E o que destruiu Ashen, segundo os textos, foi o uso descontrolado dos poderes radiantes pela população humana. E o próprio Honra, nos seus últimos dias de vida, comparou o perigo desse poder ao perigo dos Downshards. Não como exatamente a mesma coisa, mas como algo que tem a mesma escala de consequência. E é justamente essa comparação de perigo que torna Ashen relevante aqui, porque o que aconteceu naquele planeta não parece ser simplesmente uma Shard destruindo algo de fora para dentro. Parece uma alteração nas condições do que aquele lugar podia ser, por um poder que extrapolou o que deveria ser possível existir. E esse tipo de rastro, pelo menos para mim, aponta para algo que opera num nível diferente de um poder comum.
como os Dawshards. As Shards destroem. O que aconteceu ali foi diferente. Sabemos que existem 4 Dawshards e conhecemos claramente apenas um, o comando mudar, que passou para Reason. Mas quando você começa a olhar para outros momentos da Cosmere com essa lente, certas palavras começam a pesar de um jeito diferente. Desde o Caminho dos Reis, Dalinar recebe visões de um deus morto, e em todas elas, uma única instrução: una-os. Ele carrega isso por 3 livros inteiros. Primeiro com príncipes, depois radiantes, depois todas as nações. A escala cresce, mas a palavra não muda, e Dalinar nunca consegue ignorá-la. Não por devoção e nem por fé, mas porque tem algo nessa instrução que simplesmente não deixa espaço para ser colocada de lado. E em Mistborn, História Secreta, no momento em que Kelsier não deveria mais estar vivo, ele recebe uma única palavra: sobreviva. E então, ele sobrevive ao que não pode ser sobrevivido. O Sanderson ainda não confirmou que Una-os e sobreviva são de fato Dawshards. E também pode ser que ele nunca confirme isso de forma direta. Mas quando você coloca essas palavras do lado do que sabemos sobre o comando mudar, elas começam a soar menos como frases dramáticas e mais como sombras de algo que a Cosmere ainda não nos explicou diretamente. E então, temos Royd. Em algum momento do passado, ele carregou um Dawshard. O comando foi embora, mas o efeito permaneceu, porque até hoje ele não consegue ferir ninguém, ele não consegue sequer comer carne. E quando a gente olha para a forma como ele age, sempre contornando e encontrando sempre o caminho mais longo, isso deixa de parecer uma estratégia e começa a parecer obediência. Uma obediência que talvez ele nem reconheça mais como tal, porque com o tempo, a linha entre o que fui instruído a fazer e o que sou simplesmente some. Assim como Reason, que não escolheu não ferir ninguém. Ela simplesmente não pode. E provavelmente já nem pensa mais nisso, porque isso virou parte do que ela é. Dalinar carregou uma ordem por anos, sem conseguir largá-la. E Royd contorna o mundo há séculos, provavelmente sem conseguir distinguir onde termina a restrição e onde começa a vontade própria dele. E é nessa linha de raciocínio que a pergunta de verdade aparece: se é isso que um único comando faz, reescrever o que você pode ser, sem pedir permissão, sem prazo de validade, então o quanto do que esses personagens fazem é realmente por vontade deles? A Cosmere pode não ser uma história sobre poder. Talvez seja uma história sobre o que acontece quando você descobre que alguns dos seus limites nunca foram realmente seus. Os Dawshards mudam como a pessoa pode ser, e talvez os juramentos façam algo parecido. No próximo vídeo, Kaladin. Nos vemos lá!